que me ajudou muito, muito mesmo, Renato, foram os feedbacks que eu recebi das pessoas com quem eu trabalhei, mas não foram os bons, foram os feedbacks ruins, né? Ou feedbacks onde a gente pode enxergar aí para não ficar tão pesado, né? Que são os feedbacks onde a gente pode melhorar. E eu recebo aqui no Entrevista 50 CIOs uma grande representante das mulheres de tecnologia. Sibeli Cardim, um prazer te receber aqui no estúdio da NetGlobe. Espero que você tenha sido muito bem recebida. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui e principalmente conhecer fisicamente aqui as suas instalações e fiquei bastante surpresa com tudo que me mostraram. E é um prazer imenso estar aqui para compartilhar um pouquinho dessa história com você e com quem for aí do futuro que vai, em algum momento, ter a possibilidade de ouvir, ler ou assistir esse momento aqui nosso. É verdade, esse é o nosso grande propósito aqui, né, Sibeli? Então, meu muito obrigado. Sibeli, a nossa grande proposta é começar do início. Nós falamos um pouquinho da nossa vida, um pouquinho de infância, da onde nasceu, um pouquinho de família. Como foi no seu caso? A minha infância ela foi bastante divertida, né? Então, eu sou nascida em Santos, mas eu digo que eu não sou de Santos, eu sou do mundo. Porque o meu pai, ele trabalhou numa empresa, né, durante bastante tempo, e a gente mudou em vários lugares. Eu morei em 12 estados do Brasil, então foi uma infância bastante divertida nesse sentido, mas ao mesmo tempo, se você me perguntar de um amigo de infância, eu não tenho. Porque eu morava a cada 6 meses, a cada 1 ano, eu estava numa cidade, num estado diferente. Mas tem o outro lado, né? Como tudo na vida tem um lado bom e o lado ruim. O lado ruim eu diria que não tem o meu amigo de infância. Mas o lado bom é que essa questão de eu ter que me adaptar sempre, né, a uma escola, a uma cidade, às pessoas, me trouxe profissionalmente a questão de eu ser extremamente adaptável. Então, as mudanças são coisas que não me afetam. Então, acho que esse é o lado positivo aí dessa vida tão nômade aí que eu tive durante toda a minha infância. Que legal, que diferente a sua história. Sibeli, e referências? Falando um pouco de referências ainda na fase, né, de infantil, na juventude, como que foi essa questão das referências? Eu tive como referência sempre o meu pai, né? Então, o meu pai, ele é uma pessoa que ele estudou por correspondência, né? Então, o meu pai, ele fez curso técnico, ele se formou em técnico em eletricidade, e isso é uma coisa que me marcou muito, porque ele foi uma pessoa de extremo sucesso profissional, mesmo tendo tido pouca oportunidade de estudo. Então, eu acho que com tudo isso eu me esforcei bastante para poder fazer mais, né? De conseguir fazer uma faculdade, de não parar e de conseguir, talvez até realizar um sonho dele, que era de ter as filhas tendo um curso superior, fazendo uma faculdade, né? Então, acho que a minha grande referência foi dentro da minha própria família. Que lindo, que maravilha. Esse é o grande significado de família, né? Sim. Sibeli, indo agora um pouquinho para aquela fase do início do trabalho, eu queria que você compartilhasse conosco como que você começou a se encontrar, né, nas primeiras experiências do trabalho, ainda de uma certa forma informal, como que foi o início do trabalho e também, né, dos estudos que te habilitaram depois ao mercado de tecnologia. Como foi com você? Olha, assim, eu digo que eu parei na tecnologia, sei lá, acho que foi por acaso. É muito maluco, porque quando fui fazer o vestibular, eu tinha 16 anos. Então, eu fiz engenharia mecatrônica, administração para o comércio exterior, e aí meu pai virou para mim e falou assim: mas filha, você gosta tanto de tecnologia, né, de computador? Eu gostava muito de filmes de ficção científica e tudo mais. Ele falou: por que você não faz tecnologia? Né, lá em
Não vou nem falar que ano, que você vai ficar... Mas no início de tudo, né? No início de tudo. Eu falei assim, eu vou fazer. E aí foi onde começou a minha carreira de TI. Então eu digo que a minha profissão quem escolheu foi meu pai. Porque eu acabei ingressando na carreira de tecnologia. E isso tudo, na verdade, dando um passinho para trás, né, o que me despertou para o mundo da ficção, né, que foi o que me levou para a tecnologia, foi um livro que eu li ainda na escola, chamado Admirável Mundo Novo. E esse livro, ele me trouxe ele me trouxe uma coisa assim de sonho. Né? Eu queria trabalhar na NASA, eu queria construir robô, por isso que eu fiz engenharia mecatrônica, prestei vestibular para engenharia mecatrônica e acabei indo para o mundo de tecnologia. Né? Comecei então a faculdade de tecnologia, era um tecnólogo em processamento de dados, e logo ali, quando eu fiz os meus 18 anos, eu fui trabalhar na mesma empresa que meu pai trabalhava. Então, meu pai trabalhava na área, né, de elétrica, e eu fui trabalhar como auxiliar administrativo no arquivo técnico, que não tinha nada a ver com TI até então. Só que aí tudo começou a se encaixar, porque eu tive que começar a fazer estágio e eu consegui fazer o estágio nessa empresa. E aí eu fui para a área de planejamento, para cuidar de planejamento, para começar a fazer ali os meus primeiros contatos com o computador. Na época tinha disquete, né? Agora eu já me entreguei, né? Então, com disquetes, e era uma loucura. E aí foi quando eu comecei essa minha carreira na tecnologia. Então, eu comecei trabalhando na mesma empresa que meu pai. Trabalhei nessa empresa por 10 anos. Eu acabei saindo de lá já com uma carreira bastante consolidada em tecnologia. Então, eu desenvolvia sistemas. Eu comecei, né, desenvolvendo sistemas para fazer todo o controle do planejamento, que eram grandes obras, né? Eram obras em Petrobras, em Alto Forno, então eram obras bastante extensas e eu comecei ali desenvolvendo os sistemas para fazer todo esse controle, né, desses grandes empreendimentos aí, dessa empresa que meu pai trabalhou. Meu pai saiu, se aposentou e eu continuei lá. Continuei a minha jornada até o momento que eu me casei e me mudei para São Paulo. E aí começou a minha jornada mais executiva, né? Porque até então eu trabalhava ali numa empresa mais técnica, né? Mais técnica eletromecânica, né? Nada a ver muito com tecnologia, mas tinha um pouquinho de tecnologia e eu me movimentei para dentro de grandes empresas aqui em São Paulo e foi onde eu comecei aí a minha carreira mais consolidada na área de TI. Cibele, falando de uma construção de uma carreira, a gente sabe que a gente não vive só de sucesso, de coisas positivas. Tem muita coisa que marca as nossas carreiras e que a gente as torna experiência, né? Aprendizado. E eu queria, nesse bate-papo com você, tentar explorar um pouquinho melhor isso, né? Aquelas grandes experiências que nós temos de vida, né? E que nós trazemos aos tempos de hoje, que nos habilita, né, hoje estarmos aonde estamos. Vem algumas passagens da sua carreira? Eu poderia passar aqui a tarde inteira falando de coisas boas que aconteceram, coisas ruins, mas eu vou usar um assunto que foi o que mais me agregou na minha carreira, que é o feedback, né? Então, acho que a gente, por ser um povo latino, a gente tem uma dificuldade, né, cultural de ouvir, eu vou dizer crítica, mas que não é crítica, né? Eu procuro enxergar sempre como ponto de melhoria, né? E o que me ajudou muito, muito mesmo, Renato, foram os feedbacks que eu recebi das pessoas com quem eu trabalhei, mas não foram os bons, foram os feedbacks ruins, né? Ou feedbacks onde a gente pode enxergar aí para não ficar tão pesado, né? Que são os feedbacks onde a gente pode melhorar, né? E o fato de eu conseguir receber esses feedbacks e entender que aquilo não era uma crítica, que eram coisas que eu poderia ouvir de uma forma positiva, né? Assimilar aquele determinado feedback para pensar o seguinte: o que eu posso fazer com isso para ser cada vez melhor? Né? Então, essa troca do feedback, para mim, ela foi vital para que eu evoluísse profissionalmente e que eu me tornasse uma gestora cada vez melhor. Né? Então, acho que
Se eu pudesse deixar aqui alguma mensagem feedback é bom, mas o bom é o feedback ruim. É aquele feedback duro, né? É o duro, aquele chefe que te dá um feedback ruim é aquele chefe que quer que você evolua. Porque aquele que quer te dar só feedback bom, ele não está colaborando para que você se torne uma pessoa maior, uma pessoa melhor, uma pessoa... Enfim, que ele está te apontando algo que você tem que evoluir para você crescer mais e mais consolidado, tá? Então, eu acho que eu deixaria essa mensagem. Como uma empresa especialista em conectar pessoas, a NetGlobe entrega soluções para as empresas estarem cada vez mais alinhadas ao novo. Reúna pessoas. Conheça o escritório do futuro. É verdade. Ouça feedbacks e encare isso como uma coisa que vai te ajudar a ser um profissional cada vez melhor. E tão importante quanto isso, né, Cibele, também aos líderes, né, entender que esse feedback mais firme, né, mais sincero, ajuda muito a criar essa transparência, essa relação bonita, né, entre as pessoas do time. Muito legal esse tema que você nos traz hoje. Cibele, você falou de deixar uma mensagem e agora chegou o momento de fato, deixarmos uma mensagem. Mas principalmente para aquele público, né, que está naquela fase que talvez não tenha tido o apoio que você teve do seu pai, de ajudar a direcionar uma carreira, né? Então, os jovens que estão, sem dúvida alguma, se interessando muito pelo tema, mas alguns deles com dificuldade de saber dar o próximo passo. E uma mensagem também para aqueles que possivelmente estejam infelizes nas suas atividades e quase que um convite para que eles olhem a tecnologia como algo possível, porque a TI mudou sua vida, né, Cibele? A minha também. Totalmente. Então, e aí, o que podemos deixar de mensagem? Eu diria o seguinte, a carreira de tecnologia, hoje, ela é imensa, né? Eu não consigo nem delimitar quantas coisas diferentes você consegue fazer em tecnologia. E todo mundo fala assim, tecnologia é para pessoa que gosta de matemática. Já não é mais isso hoje. Então eu diria que para qualquer coisa que você goste, tem um espaço em tecnologia. Se você gosta de design, você tem espaço em tecnologia. Se você gosta de organização, tem espaço em tecnologia. Se você gosta de matemática, tem espaço em tecnologia. Então eu diria que é uma área extremamente ampla, mas não é uma área para quem é acomodado, né? É uma área para quem gosta de buscar coisas diferentes, que está eternamente em transformação, que você está eternamente buscando coisas novas, que está eternamente aparecendo coisas novas. Então é uma área muito dinâmica, né? Então se você gosta de dinâmica, se você gosta de coisas diferentes, novas, né, tecnologias que aparecem a todo momento, é a área de tecnologia. Eu tive duas figuras muito importantes na minha carreira, né? Acho que o meu pai foi o grande mentor, eu diria assim, mas o grande... A pessoa, né, que mais me fez estar onde eu estou hoje, que me empurrou, que me jogou para o mundo, né, digamos assim, foi o meu marido, né, o Fabiano Funari. Ele foi o meu maior incentivador na carreira executiva. Como eu comentei, eu jamais pensei em ser CIO, né, e o fato de eu estar aqui hoje, fazendo essa entrevista aqui com você, meu grande motivador foi o meu marido. Que bacana. Eu acho que é uma área fantástica. Eu não me enxergo numa outra profissão. Para mim, foi extremamente assertiva. A área de tecnologia, eu trabalho com paixão, né? Eu acho que para você ter sucesso na sua profissão, você precisa ter paixão pelo que você faz. Então, se você faz o que você não gosta, não vai ter jeito. Então, escolha algo que te faça feliz, porque é aquilo que vai fazer você crescer e ser um excelente profissional. Tá aí. Olha que bate-papo com a Cibele Cardim. Cibele, linda história, uma história que nos leva para uma reflexão, como você mesmo disse, né? O quanto que a tecnologia
pode fazer bem para a vida das pessoas e nós temos a TI como algo que nos diverte, uma profissão super bacana, super inclusiva e parabéns pela sua jornada. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, Renato, a oportunidade de poder estar aqui compartilhando aí um pouquinho. Muito obrigada mesmo pelo convite. Parabéns. Obrigada.